the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 36 do Receios do Além. Gente, eu preciso conversar um assunto sério aqui com vocês. O podcast só funciona porque vocês enviam os relatos de vocês. Contudo, recentemente, vocês praticamente não têm enviado relatos. No momento, não tem quase nenhum relato aqui no e-mail, então se você tiver um relato aí para enviar, o e-mail é receiosdoalém@gmail.com. Vou ficar esperando vocês enviarem para fazer o próximo episódio, tá bem? Não se esqueçam de entrar no Receios Obscuros, que é o meu podcast. Lá tem episódios segunda, quarta e sexta. Sendo sexta é a Nath fazendo episódio, se chama Arquivos Obscuros, com vários relatos do Reddit, de terror da vida real e terror sobrenatural também. E agora vamos pro episódio de hoje. Relato: verão de 2009. A pessoa preferiu não se identificar. Olá pessoal do Receios do Além. Vim trazer um breve relato da minha época de escola. Gostaria que não dissessem o meu nome, pois existem outras pessoas nessa história. Isso aconteceu em 2009, quando eu tinha 13/14 anos. Eu estava para concluir o ensino fundamental. Apenas para informação, não sei se será relevante para a história. A escola em que eu estudava foi fundada em 1983, há 41 anos. No dia do ocorrido, fazia apenas 26 anos que a escola havia sido construída. Ou seja, em 26 anos, muito tempo se passou e vários alunos passaram por lá, funcionários e etc. Voltando ao relato. Lembro de pouca coisa desse dia, mas o suficiente para me lembrar até hoje da história. Hoje tenho 30 anos. Bom, me recordo que esse dia estava bem quente, e lá nessa escola o pátio era de telha na época. Então, em dias quentes, fazia muito calor. E o único lugar mais fresco que tínhamos para passar a hora do recreio era o banheiro. No meu caso, fui ao banheiro feminino passar 15 minutos lá, junto com uma menina que era amiga minha na época. Vou descrever esse banheiro. Era um banheiro branco, com azulejos brancos sem espelho. Sua entrada era em formato de L. Você entrava e já dava de frente com a pia de alumínio, e à direita havia a fileira de privadas. Onde eu estava com a minha amiga era de frente à privada preferencial. Na porta, na verdade. Como o banheiro quase nunca era utilizado, ficávamos na frente, sentadas no chão mesmo. Éramos muito crianças, não tínhamos noção. Enfim, neste dia sentamos uma de frente para a outra. Eu de costas para a privada e ela de costas para a pia. Papo vai, papo vem. Essa minha amiga ficou pálida, olhando para mim. Na verdade, não era exatamente para mim, mas como se fosse atrás de mim. Não entendia. Perguntava: o que foi? Por que você tá assim? Fala alguma coisa. E ela não conseguia falar. Acho que ficou em choque.
Quando finalmente conseguiu, ela me disse: "Amiga, não grita, por favor, mas eu tô vendo algo atrás de você." Na hora, eu gelei, mas pensei ser uma brincadeira de mau gosto, e os meus olhos já foram direto para o azulejo. Como eles eram brancos, refletiam muito bem, com muito reflexo. Eu vi uma silhueta e não tive coragem de olhar para trás. No momento, acabei gritando, puxei ela e saímos correndo. Como éramos crianças, sim, 13/14 anos, eu acho que ainda éramos bem crianças, saímos rindo depois, mas com um sorriso amarelo. Tentamos raciocinar o que tinha acontecido na hora. Enquanto tentávamos achar alguma lógica e confirmar os fatos, o sinal do fim do recreio tocou, e um grupo de colegas da nossa sala veio em nossa direção, tentando entender o nosso alvoroço. Foi então que relatamos para elas, mas não acreditaram em nós. Porém, a moça da limpeza, por algum motivo, acreditou na gente e nos levou à coordenação. Com isso, a administração da escola chamou apenas nós duas para conversar sobre o que tínhamos visto. Mas o mais bizarro da história é que em nenhum momento eles caçoaram de nós. Muito pelo contrário, a diretora, os coordenadores pedagógicos, os professores, todos estavam bem sérios. Confesso que me sentia em um filme de interrogatório. Eles nos separaram e pediram para relatar o que aconteceu individualmente. No final, me liberaram primeiro. Porém, quem viu de fato a tal coisa foi a minha amiga. Depois de longos 20 minutos, minha amiga foi liberada. Perguntei a ela o que tinham dito. Ela me contou que não era a primeira vez que alguém dizia ter visto algo naquele banheiro, principalmente naquele mesmo canto da porta, com as mesmas características. Uma observação: essa minha amiga conseguia ver algumas coisas na casa dela. Lembro dela relatar que via sempre um homem de chapéu andando no corredor, de sentir alguém sentando na cama dela, enfim, ela era bem sensitiva. Mas eu nunca tinha visto nada. Quando vi o reflexo no azulejo, foi quando percebi que era real. Outro ponto: minha teoria é que tiraram um espelho que ficava fixo no banheiro, justamente por conta dessas histórias e relatos que contavam. Porque, se eu vi o reflexo no azulejo, com o espelho ia ficar bem nítido, não? Minha amiga disse que viu um homem, mas não sabemos de onde ele é, quem ele era, essas coisas. Depois do ocorrido, não íamos mais ao banheiro sozinhas. Mas, como já era bem no fim do ano letivo, foi mais fácil passar por lá, e logo nunca mais voltamos à escola. Fiquei sabendo que ela passou por muitas reformas. Enfim, esse é o meu relato. Se puderem editar de alguma forma mais certinha, agradeço. E agora foram 2 relatos enviados pelo Michel. Relato: As 7 Figuras. Olá, me chamo Michel e moro no litoral paulista. A história que vou contar aconteceu comigo e é algo que abalou muito a minha mãe e até a mim por um tempo. Ainda hoje o assunto rende muito quando nos reunimos em família para almoçar, ou até mesmo para fazer o famigerado churrascão de final de semana. Em 2004 eu deveria ter entre 9 ou 10 anos. O meu pai havia perdido o emprego e precisou viajar para São Paulo atrás de outro, para que não passássemos necessidades e tivéssemos pelo menos o mínimo de conforto. A nossa casa não era uma das melhores, mas era o que o trabalho duro do meu pai conseguia nos proporcionar. Localizada em um bairro periférico, não possuía muro, tampouco reboco. Entre as paredes da casa e o telhado de basilite, havia umas frestas de uns 5 centímetros mais ou menos. A casa possuía apenas uma sala/quarto, cozinha e um banheiro, o famoso quitão. Minha mãe, eu e meu irmão dormíamos juntos no mesmo cômodo. Se me lembro bem, chovia bastante nesse dia. O vento que entrava pelas frestas que mencionei fazia o ventilador do teto
mesmo desligado, girar, e o cômodo se iluminava toda vez que um raio estrondava no céu. Acordei no meio da noite. Não sei dizer que horas eram, mas os dois ainda dormiam. Por possuir um sono leve, quando acordo de madrugada assim, por algum motivo, é um saco conseguir voltar a dormir. E, já que eu estava acordado, pensei em levantar e ligar o computador para jogar rabo, no qual eu era muito viciado na época. Porém, uma imagem me fez congelar no lugar. Meu cérebro tentava, com alguma lógica, raciocinar o que eu estava vendo, pois havia 7 figuras femininas, dentre elas crianças, jovens e idosas, sentadas no sofá que ficava de frente para a cama. Todas tinham cabelos negros e vestimentas muito brancas e limpas. Tentei chamar, no mais alto volume que consegui fazer a minha voz sair, para que minha mãe acordasse. Quando apontei para o sofá, mostrando onde eu estava olhando, ela fez uma cara de espanto como eu nunca havia visto. Me agarrou junto a ela, fazendo o mesmo com meu irmão, e gritava, perguntando o que elas queriam. A figura que aparentava ser a mais velha, sem dizer ou fazer um único som, apontou para mim. E assim como apareceram, as mulheres sumiram. Minha mãe ficou por muito tempo sendo super protetora, pois acreditava que aquelas mulheres um dia voltariam para me levar, caso ela não tivesse por perto. Relato: quem eu vi passar. O segundo caso aconteceu no ano de 2019, na atual casa em que nós moramos. A situação financeira deu um salto e nos mudamos para uma casa bem maior e melhor, em um bairro bem localizado da cidade. A casa possui um estilo característico caiçara e, quando nos mudamos, ela continha muitos móveis antigos do ex-proprietário, que os abandonou. Minha mãe não quis se livrar deles, pois eram móveis bons de madeira maciça. Hoje em dia são quase impossíveis de se achar. Eu não quis o guarda-roupas, que estava em meu quarto, pois sempre que eu olhava, sentia um frio percorrer a minha espinha. Desmontei-o com a ajuda do meu namorado e guardei no quartinho da bagunça. Após algumas semanas, coisas pequenas, quase como coincidências, começaram a acontecer. Porém, um dia, sozinho em casa com meu namorado, fui retirar as roupas penduradas no varal e levá-las para o quarto dos meus pais para dobrá-las, quando o vi, o meu namorado, passar para a direita, em direção ao quartinho da bagunça, nos fundos da casa. Quando saí para perguntar o que ele iria fazer, para o meu cagaço, ele me chamou da sala, que ficava à esquerda, na parte mais à frente da casa. Retornei para dentro do quarto e ali fiquei, dobrando as roupas e tentando parecer o mais natural possível. Porém, a minha mente não parava de pensar no que tinha acontecido, sem saber quem havia passado pela porta do quarto e quem me chamava da sala. Até que minha mãe chegou e eu tomei coragem para sair dali. Meu namorado, sentado, assistia tranquilamente à televisão, como se nada tivesse acontecido na sala. Porém, quem foi que eu vi passar em frente à porta? E, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado a todos os ouvintes que enviaram seus relatos. E peço novamente, para quem não enviou ainda seus relatos, envia para o e-mail receisdoalém@gmail.com. O podcast está precisando muito de relatos para o próximo episódio, então vou ficar aqui na espera de vocês enviarem os seus, tá bem? Um beijo a todos e até o próximo episódio.